Caríssimos irmãos e irmãs, amigos e amigas, caríssimos irmãos franciscanos, que me acolhem de uma forma tão preciosa na tarde desse dia. Caríssimos irmãos que eu conheci um pouco mais na intimidade, que acompanham aqui e que acompanham pelo mundo inteiro. Quando nós pensamos em comunhão, antes de eu falar qualquer coisa, eu quero dizer da comunhão que vivemos um pouco antes deste encontro precioso. Quando se pensa em comunhão, quando se pensa em vida ecumênica, não é somente algo escrito, mas vivido. Quando se pensa em unidade, nós precisamos entender que a unidade acontece em meio à diversidade. E o fato de nós habitarmos no mesmo planeta, feito pelo mesmo Deus, nos obriga, de uma maneira muito leve, mas necessária, a aprendermos a conjugarmos juntos o verbo amar. É exatamente isso que o querido apóstolo João está vivendo em Pátimos. Ele não vai para uma colônia de férias, ele não vai para um tempo de repouso, mas ele está preso. Ele é perseguido por pregar o verdadeiro e genuíno evangelho do nosso Salvador. Ali em Pátimos, prisão, exílio, ele tem uma visão magnífica. E ele olha para os céus e vê os céus abertos. E todas as algemas da intensa perseguição não foram capazes de impedir o servo de Deus de contemplar o seu mestre e de receber dele instruções tão preciosas. Instruções essas que nós lemos hoje de uma visão fantástica, apoteótica, apocalíptica. E o livro do Apocalipse é o livro que tem que ser lido. Há pessoas que temem o Apocalipse. Há pessoas que fecham a Escritura exatamente neste ponto. Mas o livro do Apocalipse é o livro da vitória de Cristo sobre o ódio. É o livro da vitória da sua igreja, lavada e remida pelo seu precioso sangue. A primeira verdade que eu aprendo aqui é sobre a necessidade da santificação. Quando nós recebemos a Cristo Jesus, o autor da salvação, ele nos santificou. Quando nós nos assentamos à mesa da Eucaristia, ele nos santifica. Nós vivemos aqui um antigozo, um antimomento do qual viveremos por toda a eternidade com Cristo e também juntamente com todas e todos que foram lavados e remidos no mesmo sangue. Ele nos santifica, ele nos limpa, ele nos lava, ele nos refaz, ele dá um sentido novo à existência da gente. Mas a segunda verdade é que, além de santificador, Cristo Jesus também é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós vemos aqui a visão do apóstolo quando contempla uma multidão diante do trono. Que multidão é essa? É a multidão dos oprimidos, dos pobres, dos doentes, dos necessitados, de toda a gente, dos brutalizados, dos machucados e feridos. Aqui eu tenho uma visão de uma orquestração linda, apoteótica, de um violino afinado de esperança tocando por toda a eternidade, com a criação se voltando para o Criador num ato de gratidão ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É diante dele que os irmãos católicos se achegam.
É diante dele que os irmãos presbiterianos, metodistas e tantos outros irmãos se achegam. É por causa dele que as nossas pisaduras foram saradas e que o castigo que nos traz a paz existiu e agora reverbera a paz por todos os dias da nossa caminhada. Eu concluo dizendo que o nosso querido Santo Agostinho disse, certa vez, que foi o orgulho quem transformou os anjos em demônios. Mas é a humildade, a caridade e o amor que transforma homens e mulheres, pecadores e pecadoras assim como nós, em santos na sua presença. Que Deus vos abençoe grandemente. Amém. Amém.